Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Jaque e eu estou aqui para compartilhar do amor de Deus, através do seu Filho Jesus e dividir, experiências, que nós possamos ajudar uns aos outros, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada até o céu e também, levar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu iniciei esse vídeo para falar de um tema sobre vida travada. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive outro dia e eu assisti a um podcast, não lembro qual foi o canal, mas me chamou muita atenção, sabe? Umas palavras do pastor, e ele disse assim, que muitas pessoas estavam com a vida travada porque tinha alguma legalidade que foi dada pela pessoa, para que a sua vida estivesse travada, ou alguma palavra lançada sobre aquela pessoa, feita por outra pessoa. E quando ele falou isso, a minha cabeça girou. Eu disse, Deus do céu, olha que situação. Porque uma coisa é a pessoa, porque é como se diz, a Bíblia diz assim, cada um examine-se a si mesmo. Então, se você examinou a si mesmo e você viu que a sua vida, você está buscando a Deus, seguir os mandamentos, você está em santidade, você está em obediência, você está renunciando o pecado, Você está ali, alinhado, lógico, com nossas falhas, porque nós somos errantes, Mas você tem consciência de que você está ali, buscando agradar, Porque todo aquele que é cristão, que busca agradar ao Senhor, vive ali face a face, joelho no chão, boca no pó, para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, se esforça para fazer tal, Mas aí quando você descobre que a sua vida está travada, isso pode ser em uma área específica, Seja ela familiar, seja ela com filhos, seja ela financeira, seja ela de trabalho, seja ela de relacionamento, de amizade, seja qualquer área. Se você está, ou todas, porque tem gente também que está com todas as áreas bloqueadas, travadas, e a pessoa está ali, sendo fiel a Deus, buscando, e aí você descobre que uma palavra lançada por alguém travou a vida daquela pessoa e bloqueou a vida daquela pessoa. E aí você se pergunta, Deus do céu, o que fazer? Porque olha quanta maldade, gente, o poder de uma palavra, Aí às vezes as pessoas falam assim, mas isso em quem é de Deus não pega. Gente, é tão delicado isso, por quê? Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos errantes, nós estamos assim na busca da santificação. Mesmo aquele que nasceu de novo, que se reconcilia todos os dias com Deus, nós estamos sujeitos, Por quê? Porque nós não somos perfeitos, perfeito só Jesus, Ele disse, sede santo como eu sou santo, a gente busca a santificação. Mas ser semelhante a Ele é muito, É como se diz, aquele que se acha que é santo, já está pecando. Então, que se acha perfeito, Então, essa santidade, ela não pode ser igualada à santidade de Jesus, Porque ele realmente, ele é o nosso Deus,
Então, nós não podemos igualar, né, a nossa santidade a dele. Então, se você chega e pergunta assim, olha, onde foi que eu dei legalidade para que o inimigo, ele entrasse na minha vida e ele fizesse esse bloqueio? Aí, imagina a busca de você olhar detalhe por detalhe e você buscar em cada ação ou cada palavra, às vezes inconsciente, que você às vezes não vai lembrar, às vezes uma simples palavra, um pensamento que você adotou como verdade, pode ter feito esse bloqueio. Mas, e se isso foi algo lançado por outra pessoa? Olha que situação que a gente fica. A gente fica numa situação que a gente às vezes nem sabe que isso está acontecendo. Que é como eu falei, só existe uma coisa, agora preste muita atenção no que eu vou falar. Só existe uma coisa, porque você já pode dizer, então é isso, eu não falei nada, eu não dei legalidade nenhuma, eu vivo em santidade, eu sou perfeito, eu sou santo. Aí você já fica, foi alguém que lançou uma palavra contra mim. Mas aí eu vou dizer para você agora, preste bem atenção. Existe uma coisa que pode ser também que esteja fazendo esse travar da sua vida, que não tenha sido uma palavra sua ou um pensamento ou um feito seu, nem de outra pessoa, mas pode ser a falta de uma ação que Deus determinou para você, de você fazer. Por isso que a vida está travada. Porque se Deus, ele mandou você fazer algo e você não fez, isso também é estar em desobediência a Deus. Às vezes a gente acha que a desobediência, ela só está ligada ao pecado cometido contra Deus. Mas não fazer aquilo que também ele ordenou que a gente fizesse, isso também é estar em desobediência. Não é o pecado, né? Isso aí é estar em desobediência. Então, é importante que você... Porque, gente, olha só. Às vezes Deus dá um comando pra gente, né? Porque ele revela. Aquele que busca, encontra. Tá na palavra. Então, se Deus, ele diz pra gente, olha, faça tal coisa, que a gente faz, Senhor, como eu posso te agradar? Ou então, Deus, transforma a minha vida. Só que para que coisas sejam transformadas, passos precisam ser dados na nossa vida para que a gente receba aquele novo que você está pedindo a Deus, né? Porque existem coisas que Deus, ele não dá porque a gente ainda não está preparado. Então, para que a gente viva esse momento de receber a graça, a gente precisa transformar ou mexer. É como se diz, não se põe vinho novo em odre velho. O que é o odre velho? Odre, na verdade, era aquele recipientezinho feito com pele de animal que antigamente eles guardavam o vinho. Para o quê? Para fazer a fermentação, né? Então, o que acontece? Quando o odre ele estava velho, ele ficava todo ressecado, porque era feito com pele de animal. Então, assim, ele ficava todo ressecado dentro. Então, se você pegasse o vinho e colocasse lá dentro, o vinho se estragava, né? Então, essa passagem bíblica, ela se refere, ela faz menção a essa questão na nossa vida também. Então, não adianta Deus pegar um coração que não está trabalhado, modificado, transformado, renovado, nascido de novo, e colocar algo na nossa mão que a gente não vai saber usar e não vai saber render graças, glorificar e usar para a glória dele. Então, é como se diz, as bênçãos do Senhor já é decretada para aqueles que servem a Ele. Mas para a gente acessar, né, para a gente tomar posse, para a gente receber, a gente precisa saber o que a gente precisa ser trabalhado dentro da gente. Mas aí você pode voltar à história, tá, Jaque? Mas aí
eu obedeci também a Deus. Deus mandou fazer isso, isso, isso. Ah, sim, fazendo um lembrete também, tá? Porque às vezes Deus manda a gente fazer algo, eu falo porque eu já passei por isso, de que Deus mandou fazer algo e eu achava que era bobagem. Assim, não, desculpa. Não é que eu achei que era bobagem. Eu vou retificar a palavra. A gente acha que é pequeno. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso aí, acho que não é isso que Deus mandou fazer, não. E a gente acha que aquilo dali é algo pequeno, que aquilo ali não é aquilo que está travando esse bloqueio que faz um gigante na nossa vida, que está fazendo essa transformação, esse desastre todo na nossa vida. Não é aquela pequena coisa. E às vezes é aquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali tem um significado muito grande para Deus, da sua disposição, da sua capacidade, da sua desenvoltura de servir a Ele e de estar pronta para receber aquilo que Ele está querendo dar para você. Então não menospreze, não diminua uma ordem que Ele deu. Porque se Ele deu para que você fizesse, cumprisse aquela etapa, então Ele sabe por que mandou, né? Então é como se diz, não tente entender todos os desígnios de Deus. Tem coisas que Ele vai te revelar porque está mandando. Tem coisas que você vai perguntar para Ele porque Ele está mandando. E tem coisas que Ele vai responder e tem coisas que Ele não vai responder. Mas vamos voltar para a parte final, para o vídeo não ficar muito longo, porque esse tema eu achei muito interessante e eu sei que vai ser, né, de muita ajuda, assim, porque eu sei que, como eu, muitas pessoas também passam por essa interrogação, né, que fica na cabeça da gente e a gente fica sem saber o que fazer e a gente fica assim, como, né, perdido no espaço. Então, olha só, a outra questão que a gente vai falar foi, como eu falei anteriormente, que é a questão de quando alguém dá uma legalidade, né, para o mundo espiritual contrária ao nosso respeito. Aí você pode perguntar, mas já que e aí como é que eu resolvo? Só existe uma forma de resolver. A primeira é você dobrando os joelhos. Mesmo que isso você esteja no seu conhecimento ou não, mas por precaução, se você, como eu falei, está com a vida travada e você não sabe se isso veio, né, de ordem dessa forma, né, da boca de alguém ou da ação de alguém, você faça essa entrega ao Senhor, de dizer, Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor, toda essa legalidade que alguém possa ter falado, possa ter feito, ou possa ter programado para que a minha vida fosse travada ou destruída. E principalmente no ministério, viu, gente? Porque tem gente até dentro de igreja que por inveja, porque vê alguém sendo usado por Deus, porque vê ali Deus na vida daquela pessoa, tem inveja porque está ali nos ministérios, mas não tem aquela unção. Mas isso não é motivo para a inveja, porque Deus, o Espírito Santo, Ele dá o dom conforme a sua vontade. Às vezes eu vejo as pessoas assim, sabe, na igreja, dizendo assim, ore a Deus para que Ele dê dom disso e daquilo outro. Olha, sinceramente, humildemente falando, se eu estiver errada, vocês podem me orientar, né, e podem me aconselhar. Mas dizer ao Espírito Santo qual é o dom que Ele tem que dar, eu acho muita pretensão, sabe? Eu acredito que a gente humildemente, sabe, como servos e mordomos que somos do Senhor, eu acho que a gente tem que se colocar na presença e dizer assim, Senhor, mostra-me o que eu preciso melhorar nos dons e talentos que tu já me designaste. Mostra-me, faz-me descobrir,
para que eles sejam melhorados e eu possa aperfeiçoá-los para a tua glória. Então, as pessoas, elas querem o que é do outro, não sabem porque Deus chamou para aquilo, e quando vê que o outro está progredindo ali no ministério, que aquilo ali não sabe a batalha que aquela pessoa vive. Se você já passou por isso, comenta aí para edificar os nossos irmãos também. Então, a pessoa não sabe, aí vai e lança. Ah, olha para aí, só quer aparecer. Ah, olha para aí, tá querendo, chegou um dia desse aí, já tá, né? Gente, isso aí é de uma pequenez tão grande, meu Deus do céu. Quando uma pessoa ela é usada por Deus para abençoar, assim, está realmente assim, tendo um brilho, meu Deus, aquela pessoa paga um preço tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que só a pessoa sabe. E falar não adianta, se justificar não adianta, explicar não adianta, porque as pessoas não vão entender. Mas olha, a maldade do coração de muitas pessoas de chegar e lançar uma palavra contrária para que a vida daquele servo de Deus que está ali na batalha, moído ali, sendo provado, para poder ser aprovado por Deus, aí lança a palavra, lança a maldição. E tem gente do céu, isso é até triste de falar, porque isso é inadmissível. Tem pessoas que lançam até feitiços para essas pessoas, sabe? E gente do céu, que mundo é esse que a gente vive? Por isso que a palavra diz que o mundo é jaz do maligno. A gente é como ovelha, diz a palavra, a gente é como ovelha saindo para o matadouro todos os dias. Você tem noção disso? Isso é muito forte. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e caia por terra toda maldição lançada contra a minha vida e contra a tua vida. Que o poder do Espírito Santo de Deus quebre toda maldição, toda palavra, todo pensamento, todo sentimento de inveja, sentimento contrário que esteja bloqueando a sua vida e a minha vida. Em nome de Jesus. Então, quando você apresentar isso a Deus, diga: Senhor, tu sabes que o meu desejo, a minha intenção ao te servir é por pura e simples obediência a ti, porque eu te amo. Aleluia. Quando você fala isso e você diz: Senhor, que toda maldição seja quebrada, que tu me revele, Senhor, o que está oculto, porque essa é a forma que você vai resolver essa trava que está na sua vida, seja em qualquer área. Peça a Deus que Ele mostre o que é que está travando a sua vida. Porque se você ficar achando: não, eu estou passando pela aprovação, e isso é só uma questão de tempo para viver o plano de Deus, para viver as promessas, para que é o tempo de Deus. Só que muitas vezes Deus já liberou a sua bênção, a sua vitória. Já está liberado. Se Ele já tem confirmado, é de repente, vai ser de surpresa, já aconteceu, já está aqui, tome posse. Então, olhe essas questões que foi falada aqui nesse vídeo. Olhe se teve alguma coisa que foi você que deu legalidade. Às vezes é uma simples coisa, às vezes você pensa assim: eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, eu não estou adulterando. Mas às vezes você abriu uma legalidade para o inimigo travar a sua vida na fofoca que você fez, numa mentira que você contou, num troco errado que você não devolveu. E isso aí pode ter travado uma aposta de jogo de loteria que você fez. Então, olha, apresenta tudo ao Senhor. Diz: Senhor, olha aqui, Senhor, eu te entrego, Jesus, eu te peço perdão. Eu não vou mais fazer isso. Me ajuda, Senhor. Santifica a minha boca, santifica os meus pensamentos, santifica todas as minhas ações, meu Deus. Porque a partir do momento que você põe a sua confiança de destravar a sua vida,
principalmente seja ela financeira, e você dá a legalidade ali da permissão que só vai vir dos outros, no poder dos outros, você está tirando o poder de Deus agir na sua vida. Estou dizendo que você vai deixar tudo por conta do Senhor. Você tem que buscar o direcionamento e de dizer, Senhor, o que é a minha parte de fazer? E se Ele te ordenou que você trabalhe no ministério dele, na obra dele, para você ser o mensageiro, porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de evangelistas, de mensageiros. Não é de cargo não, viu? Porque a gente vê por aí, você é o quê? Eu digo, não sou nada. Feito uma vez eu já falei, fui para uma igreja e cheguei lá, né, visitante, e aí a pessoa, você é o quê? Eu disse, sou serva, serve? Ela olhou para minha cara assim, ficou sem entender. Porque eu me sinto assim, uma serva, uma humilde serva do Senhor, uma mensageira da palavra de Deus. Não sou cargos, nem quero cargos, não quero nomenclaturas para poder estar servindo a homens ou estar dando posição de pedestal para ninguém, porque a glória é do Senhor, o louvor é para Ele, aleluia. Eu chego a me arrepio, sabe? Porque por aí isso me emociona, porque como eu vejo os ministérios sendo deturpados, destruídos, camuflados, perdidos, levando falso evangelho para as pessoas. Por quê? Porque estão num pedestal. Pessoas que estão sendo, que são chamadas por Deus realmente, de verdade, para falar, estão sendo caladas, estão sendo impedidas de levar a mensagem do evangelho. Por quê? Até muitas vezes porque é mulher. Gente, eu já vi quantas pessoas dentro das igrejas, pessoas que você vê que, como diz, Jesus puro ali falando, que você vê que, meu Deus chamou, sabe? E as pessoas, porque é mulher, não, porque só os homens podem falar. Só os homens podem falar. Igrejas machistas. Porque eu não estou falando aqui, não. Não, porque não, esse negócio de porque mulher tem que tomar. Não, gente, não é essa questão. Esqueça essa questão de nome, sabe? Porque é missionária, é pastor, é não sei o quê. Parem com isso. Você tem que se sentir servo, temente, chamado por Deus, mensageiro da palavra, um proclamador. Um servo que aceitou o ID de Jesus para levar a mensagem. Então você tem que tomar posse disso. Não é do nome, do cargo. Aí eu vejo pessoas que estão ali sendo chamadas por Deus, sendo abafadas, sendo impedidas de levar a mensagem. Vai lá falar, aí só porque é uma mulher. Eu já vi isso. Aí não, porque a pessoa canta, mas também tem o dom de evangelizar, da mensagem, né? Da palavra. E a pessoa fica tudo conversando no culto, porque não presta atenção. Deus está ali, jogando, meu Deus, falando através. E a pessoa, quantas vezes eu já recebi de pessoas assim? São chamadas, como se diz, para cumprir a programação, aí chama ali para cantar. Aí a irmã vai lá cantar. Quantas vezes eu já recebi de mulheres que foram usadas e eu lá sentada no banheiro, e a igreja tudo conversando, só porque tá cantando, fica aí acha que é momento de descontração, sei lá como é que pensam. E Deus tá lá, falando, porque o vaso tá cheio, tá transbordando. Então chega ali numa oportunidade, vai cantar, mas olha, já chega assim e ministra também. Quantas vezes eu me arrepio, porque quantas vezes Deus falando ali, e eu só calada assim, eu disse, Jesus, serra aqui, porque, sabe, a igreja toda naquela confusão ali, e eu, Jesus, que coisa linda tu estás falando, meu Deus, e as pessoas não dão ordem, não dão palavra. Gente, eu tô assim, entrando em outro assunto, mas é que eu estou deixando o Espírito Santo falar. Então, de repente, você também está passando por essa questão aí e você está precisando, né, de ouvir algo a respeito. Então, deixa Deus falar. Então, eu vi já pessoas que chegam ali dentro da igreja e não permitem o Espírito Santo falar. Não permitem. Bloqueiam.
porque estão olhando com o olhar humano, não estão olhando com olhos espirituais. Então, olhe, peça a Deus para você ter discernimento espiritual, para que você olhe a si mesmo e também quando chegar nesses lugares você saiba detectar, assim, que você saiba enxergar o que está no espírito, o que está na carne e o que está no homem. Porque, ou pelo inimigo, né? Porque tem pessoas que estão pelo Espírito Santo de Deus, tem gente que está pela carne, tem gente que está sendo usado pelo inimigo e tem gente sendo usado, né, pelo homem. Porque está ali. Não, tem um assunto que eu quero falar, eu vou falar. Como recentemente eu vi uma mensagem, o fulano lá, ele quis falar, né, de família, quis falar de sogra, que estava falando da nora, e aí foi falar ali, e eu senti que aquilo ali era do homem, sabe? Eu senti que aquilo ali era do homem. Então a gente precisa pedir esse discernimento para saber o que é do homem, para saber o que é de Deus, do Espírito Santo, para saber o que é da carne, porque da carne é aquilo que o homem vai falar ali, mas que não condiz com a palavra. E tem aquilo que é usado, que você pode até achar sentido, mas que é da carne. E aí tem aquilo que você olha assim e você vê que é o inimigo usando para tentar atingir você. É muita coisa. Isso dá outro vídeo, né? Porque é muita coisa para falar. Mas olha só, que Deus, ele te dê discernimento. Que você lance aos pés do Senhor e você diga, Senhor, eu quero que tu me reveles, Senhor, humildemente, Pai, o que foi lançado contra mim, se fui eu que dei alguma palavra que bloqueou, sabe, que travou, que eu possa, Senhor, me reconciliar e possa te agradar. E se foi algo que você deixou de fazer, que Deus te mandou fazer, faça. Faça e obedeça, porque você vai ver os frutos dele, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Foi um prazer aqui conversar com você sobre esse assunto. E se você já viveu coisas semelhantes, que você possa compartilhar aqui nos comentários para edificar outras vidas, fique à vontade. E que você possa voltar aqui outras vezes, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.